Fala, terceirão! Estamos de volta aí para poder estar fechando esse assunto sobre ditadura civil-militar que ocorreu no Brasil. E na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito do que foi a ditadura em si e também o crescimento econômico, a desigualdade social e a corrupção que ocorreu durante esse período entre 1964 e 1985. Espero que agora, sem a interferência de motocicleta passando, carrinho de rolimã, entre outras coisas. Até porque agora já é um pouquinho mais tarde, acho que essas pessoas já foram todas dormir. Então vamos lá, pessoal. Voltando aqui na página 14 do material de vocês, ele te apresenta um quadro a seguir logo abaixo, aonde tem citadas algumas das principais teses que vão explicar a queda do governo João Goulart através desse golpe de Estado que foi instituído pelos militares aqui no Brasil, mais precisamente no dia 31 de março de 1964. E segundo os historiadores, a gente vai ter três teses diferentes que vão explicar a derrubada do governo João Goulart. Você vai ter a chamada tese do golpe preventivo, a tese da conspiração da direita conservadora e também a tese de conjuntura política. E aí na página 14 ele está explicando passo a passo o que seriam cada uma delas. No caso do golpe preventivo, é o que ele está dizendo aí, ó. Setores conservadores temiam que a pressão de movimentos sociais cada vez mais organizados levassem às reformas contrárias aos seus interesses. Desapropriação de latifúndios, controle da remessa de lucros para o exterior, e com isso o golpe militar de 64 vai justamente o quê? Interromper, estancar esses movimentos que estavam ocorrendo. Só para vocês lembrarem o que eu já falei na aula passada, as reformas de base propostas pelo João Goulart não tinham nada a ver com implantação de comunismo, nada disso. Só que elas iam causar grandes transformações sociais dentro do Brasil, de modo a melhorar o quê? A igualdade social entre os mais pobres e os mais ricos. Só que tem um pequeno detalhe. Essa elite brasileira dos anos 60, ela não estava disposta a abrir mão de seus privilégios para essa classe operária trabalhadora, através dessas reformas de base. Então o que acontece? Segundo essa tese do golpe preventivo, quando os militares então instauram um golpe militar, a partir de 31 de março de 64, esses movimentos são literalmente o quê? Neutralizados. E aí é o que ele está falando. Ó. Quem que defende essa tese do golpe preventivo? Temos o Florestan Fernandes, o Caio Navarro Toledo e o Jacob Gorender. Todos eles ou sociólogos, ou historiadores, ou então cientistas políticos que trabalham nessa área, né, que pesquisam essa área de história da República, né, história do Brasil republicano. A segunda tese, a gente vai ter aí a conspiração da direita conservadora. O golpe vai ser resultado, segundo essa tese, de uma grande conspiração capitaneada por militares anticomunistas, empresários, proprietários rurais, setores da igreja, a UDN, que era o partido que atendia aos interesses dessa direita na época, e também ao capital internacional norte-americano, evidentemente, com o apoio da CIA. Para agir, eles vão usar o complexo IPES e BOAD, entidades femininas conservadoras e também jornais. Então vocês percebam que essa conspiração da direita, né, ela já vai ser um pouco mais o quê? Ela já vai ser um pouco mais estruturada. Até porque essa conspiração da direita vai se basear também justamente no quê? Naquela ajuda norte-americana
que os Estados Unidos estavam enviando para a América Latina como um todo, né, para financiar políticos, grupos, entidades de classe que fossem favoráveis aos interesses deles, norte-americanos, e contrário a governos que eles julgavam ser o quê? Governos esquerdistas, governos que tivessem um cunho o quê? Um cunho anarquista, um cunho de modo socialista, digamos assim. Até porque, vamos voltar lá nos anos 60, qual que era o grande temor que se instaurou na América Latina naquela década? Era de que se acontecesse por aqui, né, em toda a América, o que aconteceu em Cuba. E o papel dos Estados Unidos, né, como uma das principais lideranças do bloco capitalista no contexto da Guerra Fria, era fazer de tudo para que o mal, a ameaça comunista, não o quê? Ela não se espalhasse por todo o continente americano, ok? Então essa tese ela se encaixa justamente por isso. Por quê? Porque vai ser através do financiamento do governo norte-americano que essas entidades de classe vão fazer frente a esses governos de tendência esquerdista, de tendência contrária àquilo que os Estados Unidos julgavam como sendo o ideal naquele momento. Quem que vai defender essa tese? A René Dreyfus, e a Heloísa Starling. Por último, a gente vai ter a tese da conjuntura política, onde ele diz que as regras da democracia deixaram de ser prioridade tanto para a direita quanto para a esquerda. E com isso, a radicalização política e a recusa de todas as partes em construir um consenso pela governabilidade vão resultar o quê? No golpe de Estado de 31 de março de 64. Quem vai defender essa tese? O Vanderlei Guilherme dos Santos, a Argelina Figueiredo e também o Jorge Ferreira. Então, o que vai acontecer? Segundo essa tese da conjuntura política, como esquerda e direita não estavam atentos para a manutenção da democracia, mas sim para a manutenção daquilo que eles julgavam sendo prioridades das suas pautas, isso vai abrir espaço para a instauração de um golpe militar dentro do nosso território, dentro do Brasil, ok? Continuando aí na página 15, ele diz para você o seguinte, que durante a ditadura militar vai ser imposto o chamado bipartidarismo, né? O que seria esse modelo bipartidarista? É o que ele está dizendo aí, ó. Existiam apenas 2 partidos políticos durante todo esse período ditatorial. De um lado, a gente vai ter o partido Arena, que é a Aliança Renovadora Nacional, que era o partido dos militares, e de outro lado a gente vai ter o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. O Arena apoiava o governo e o MDB era a oposição. Porém, foi o que eu até coloquei aqui no quadro, a oposição do MDB tinha muitos limites de atuação política impostos pelo governo militar. Mas, Christian, se era uma ditadura, como é que você vai ter oposição dentro de uma ditadura? É aí que entra a questão do quê? Do chamado golpe civil-militar. Ao contrário do que aconteceu na América Latina como um todo, onde você vai ter de fato um golpe militar, a suspensão das garantias constitucionais como um todo, e os militares comandando com mão de ferro, aqui você vai ter uma ditadura militar com aparência constitucional. Tanto vai ter uma aparência constitucional que o próprio governo dos militares vai permitir o quê? Vai permitir uma oposição, que era o MDB. Só que é como ele está falando aqui, era uma oposição o quê? Velada.
Então eles eram oposição até a página 2. Da página 2 em diante eles não podiam ser oposição, por quê? Porque o Brasil vivia um regime militar, vivia um regime ditatorial. E dentro de uma ditadura não existe oposição, correto? Mas era aquela famosa oposição para o quê? Para inglês ver. Por isso que tem muita gente que diz que não houve golpe militar no Brasil. Alguns defendem até que foi revolução. Só que não foi revolução. Foi sim uma ditadura que durou 21 anos e uma ditadura que matou muita gente que era o quê? Contrária ao que o governo da época determinava. Ok? Continuando nossa leitura. Diante do crescente clima de insatisfação social frente às reformas autoritárias do governo militar, o general Costa e Silva vai impor aí o mais duro ato do período militar, do período da ditadura militar, que foi o ato institucional número 5. O ato institucional número 5 vai suspender o Congresso Nacional e os opositores do regime vão passar a partir dele a serem o quê? Duramente perseguidos. Então o que vai acontecer? O presidente Costa e Silva, que foi o segundo presidente militar, ele vai instaurar durante a sua gestão de governo esse ato institucional. Christian, o que eram os atos institucionais? Os atos institucionais, eles vão ser dispositivos de governo que vão substituir a Constituição de 1946. Como a gente vive uma ditadura e como esses militares entraram no poder sem ser através do voto, como previa a Constituição de 46, o que vai ocorrer? Quando eles entram no poder, a Constituição vigente no país naquele momento vai ser suspensa, ela vai deixar de valer, e eles vão passar a governar através dos chamados atos institucionais. Ao todo, se não me engano, vão ser 21 atos institucionais. E, inclusive, em 1967, eles vão juntar todos esses atos institucionais e criar uma nova Constituição no Brasil, baseada nesses atos. Essa Constituição de 1967, ela é a Constituição do governo militar. Ela vai incorporar todos esses atos institucionais que eu acabei de falar para vocês. E o principal deles, o que é comentado até hoje dentro da historiografia, é o ato institucional número 5. Justamente por quê? Porque ele vai suspender, ou seja, ele vai fechar o Congresso Nacional e a partir dele a oposição e a perseguição àqueles que eram contra o governo, ela vai ser extremamente o quê? Extremamente acelerada. Continuando. Em 1969, o governo do general Hermílio Garrastazu Médici tomou posse, o terceiro presidente militar. Neste governo endureceu-se ainda mais a censura à imprensa. O governo vai criar também o chamado DOI-CODE, que era o Destacamento de Operações de Informação, Centro de Operações de Defesa Interna, para combater a oposição ao regime militar. Milhares de pessoas durante esse período foram mortas nos chamados anos de chumbo, como ficaram conhecidos os anos de maior repressão à ditadura militar. Então o que vai acontecer? Nesse período de 1968 até 1973, vai ser o período de maior repressão política dentro do Brasil, que a gente chama aí a gente pode dizer que foi o auge da ditadura militar. Justamente por quê? Porque vai ser durante esse período onde você vai ter a maior repressão e perseguição àqueles indivíduos que eram contrários ao regime político da época, ok? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho de crescimento econômico, desigualdade social e corrupção durante esse governo. Durante a ditadura militar, os salários foram achatados, perdendo muito seu poder de compra. Era o chamado arroxo salarial.
a desigualdade social aumentou ainda mais. O grande lema da ditadura militar, principalmente no início da década de 70, era o seguinte: fazer primeiro o bolo crescer para depois dividi-lo. Só que o problema é que, como a sociedade civil não podia expor abertamente suas demandas e reivindicações, este bolo que crescia não era dividido de maneira o quê? De maneira justa. Quais vão ser os setores que vão se beneficiar desse bolo durante a década de 70 na ditadura aqui no Brasil, Christian? É o que ele está falando aí, ó. Os setores que mais vão crescer nesse período vão ser a indústria de bens duráveis. Foi um período em que as empresas de construção cresceram muito, e algumas dessas empresas que mais cresceram no período estiveram envolvidas em grandes esquemas de corrupção. Mas como não existia liberdade de expressão, o grande público não ficava sabendo disso. Centenas de milhares de habitações populares foram construídas no período do chamado milagre econômico, que o país chegou a crescer a uma taxa de 10% ao ano. Então, o que acontece? Na verdade, se a gente for parar para pensar, esse milagre econômico brasileiro que vai acontecer no Brasil na década de 70, ele foi com um tiro no pé. Por que ele foi um tiro no pé, Christian? Porque, primeiro de tudo, que ele já começou errado. Porque o Brasil, né, o governo militar da época, começou a se capitalizar com dinheiro emprestado. Vou dar um exemplo para você. Suponhamos que eu vá amanhã no banco e aí eu chegue para o gerente e fale que eu estou precisando de R$1 milhão emprestado porque eu quero investir, eu quero abrir uma empresa, aí eu mostro a ele lá a minha ideia e tal. O gerente do banco compra a minha ideia e me empresta R$1 milhão. Daí eu pergunto a você que está me assistindo, eu estou rico com esse R$1 milhão? O que você acha? Claro que não, né, meu povo? Por que eu não estou rico? Primeiro, o banco, para me emprestar R$1 milhão, ele vai me cobrar de juros, se bobear, mais R$1 milhão. Ou seja, eu estou pegando R$1 milhão emprestado, mas eu estou me comprometendo a pagar quase 2, ou mais que 2. Então eu não estou rico, eu estou endividado. Tá, Christian, mas aonde que você quer chegar com esse papo? Que nessa época, dos anos 70, o Brasil pegou muito dinheiro emprestado, principalmente do Fundo Monetário Internacional. Então, teoricamente, a gente tinha dinheiro em caixa. Então você podia até pensar o quê? Que a economia brasileira ia bem. Só que tinha um detalhe. Esse dinheiro em caixa, ele não era resultado do quê? Do Produto Interno Bruto, do famoso PIB, do crescimento do país. Esse dinheiro em caixa que a gente tinha era resultado de empréstimos do Fundo Monetário Internacional. Daí o que acontece? Durante os primeiros anos da década de 70, isso foi às mil maravilhas. Só que em 1973 a gente vai ter a crise do petróleo que vai afetar o mundo inteiro. E aí o que vai acontecer? Esses países, né, que tinham dinheiro capitalizado no Fundo Monetário Internacional vão começar a o quê? A pegar esse dinheiro de volta. Daí o que vai acontecer? Essa dívida que o Brasil tinha com o FMI, ela vai ser antecipada ao pagamento. Então, se eu tinha pego R$1 milhão para pagar em 10 anos, agora eu vou ter que pagar isso em 2. Então, o que vai acontecer? Uma vez que eu tenho a crise do petróleo, todas aquelas entidades que emprestaram dinheiro para o Brasil, que capitalizaram a economia brasileira, vão pegar esse dinheiro de volta. Com isso, a gente termina a década de 70
com uma inflação absurda de 110% ao ano, chegando na metade dos anos 80, em 1984, 85, na faixa de 250% ao ano de inflação. Só para vocês terem uma ideia, a inflação hoje, 2021, gira em torno de 3, 3,5%, 4, 4,5%. Imagine um índice de inflação de 110, de 250%. Ou seja, era muita coisa. Então, um dos fatores que também vai contribuir para o fim dos governos militares no Brasil vai ser também a questão da inflação. Ou seja, essa distribuição de renda desigual, somada com essa crise do petróleo, somada com a alta inflação que o nosso país viveu no final da década de 70 e no início da década de 80. Ah, Christian, mas a apostila está falando que, somado-se a isso tudo, você ainda tinha corrupção. Sim, você tinha corrupção no governo militar, como você tinha corrupção em todos os governos que já passaram por esse país. Eu me arrisco a dizer isso. Só que com um detalhe. No período militar, essa corrupção ela não era o quê? Ela não era denunciada. Por quê? Porque o ato institucional número 5, lá em 1968, ele censurou a imprensa. Então as coisas aconteciam, mas não eram denunciadas. Por isso que se falava que não existia corrupção. Lógico, não tinha ninguém para denunciar, como é nos dias de hoje. Você entendeu? Daí a gente fecha então essa parte falando acerca do cenário econômico durante o período da ditadura militar. Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Havendo alguma dúvida, os meus alunos sabem onde me encontrar. E é isso. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau!